Donald Trump repreendeu duramente o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, e agora o Pentágono está agilizando a liberação de ajuda militar para a Ucrânia. O ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, interrompeu pessoalmente a ajuda militar à Ucrânia sem avisar Donald Trump. Segundo 5 fontes familiarizadas com a situação, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América não informou a Casa Branca antes de autorizar, na semana passada, a suspensão do envio de armas para a Ucrânia. Isso provocou um intenso debate dentro da administração Trump, que tenta entender por que essa suspensão foi implementada e explicar isso ao Congresso e ao governo ucraniano. Além disso, também aos parceiros europeus. O próprio Trump já se distancia da decisão do Pentágono e garante publicamente que agora está assumindo o controle da situação e só vai aumentar o envio de armas para a Ucrânia. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 9 de julho. Nesta edição, discutiremos a cronologia de como o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, sem aviso prévio, suspendeu a ajuda militar à Ucrânia. E havia algum motivo para isso? A seguir vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou recentemente não ter responsabilidade pela suspensão da ajuda militar à Ucrânia. Ele falou o mesmo para Zelensky por telefone na semana anterior. E quando foi questionado em uma reunião do gabinete de ministros se ele aprova a suspensão do fornecimento de armas para a Ucrânia, Trump respondeu negativamente, afirmando apenas que os Estados Unidos da América continuarão a fornecer armas defensivas para a Ucrânia. Quando foi questionado novamente sobre quem autorizou a suspensão, Trump respondeu, abre aspas, eu não sei, por que você não me conta sobre isso? Este episódio evidencia o caótico processo decisório político na gestão Trump, sobretudo no Ministério da Defesa sob Pete Hegseth. Essa pausa já foi a terceira vez neste ano em que Pete Hegseth decidiu interromper o fornecimento de armas americanas para a Ucrânia, pegando de surpresa altos funcionários de segurança nacional dos Estados Unidos da América. Isso é relatado diretamente por fontes na Casa Branca. Isso aconteceu pela primeira vez em fevereiro, e a decisão foi rapidamente revertida, o que reflete o que aconteceu na noite de segunda-feira, quando Trump também anunciou que o fornecimento de armas continuaria. Apesar de Hegseth ter aprovado a pausa, uma situação semelhante ocorreu novamente em maio, e Trump reverteu a decisão de Pete Hegseth tão rapidamente quanto antes. Mas aqui vale a pena citar um vídeo ilustrativo da reunião de ontem do gabinete de ministros de Donald Trump. E então o repórter pergunta a Trump, quanto à Ucrânia, senhor presidente, o senhor pretende enviar mais armas para a Ucrânia? Trump responde, sim, nós vamos enviar mais armas, nós devemos. Eles precisam ser capazes de se defender. Estão sendo muito atacados agora. Estão sendo muito atacados. Teremos que enviar mais armas, sim, principalmente defensivas, mas eles estão sendo muito atacados. E isso é muito triste. Muitas pessoas estão morrendo nesse caos. E agora apenas assistam a este vídeo e olhem para Pete Hegseth, que está sentado ao lado de Donald Trump. Pete Hegseth, como um aluno que cometeu um erro, balança a cabeça de forma apologética. Vamos enviar mais armas, temos que fazer isso. Eles precisam ser capazes de se defender. Eles estão sendo atingidos muito duramente. Eles estão sendo atingidos duramente, precisamos enviar mais armas defensivas. E então, de acordo com um alto representante do governo Trump e mais 2 fontes, o representante especial dos Estados Unidos da América na Ucrânia, o general Keith Kellogg, e o secretário de Estado Marco Rubio, conselheiro de segurança nacional de Trump, não foram informados sobre a pausa e souberam dela pela imprensa. Pete Hegseth não avisou ninguém e explicarei o motivo disso mais tarde. Aqui, o porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, declarou que, cito, o ministro Hegseth apresentou ao presidente um programa de referência para avaliar o fornecimento de ajuda militar e os estoques existentes. Esse trabalho foi coordenado em nível de todo o governo. Quando questionada se Pete Hegseth informou a Casa Branca antes de aprovar a suspensão dos fornecimentos, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o Pentágono realizou uma avaliação para, citar, garantir que todo o apoio prestado a qualquer Estado estrangeiro esteja de acordo com os interesses da América. O presidente Trump tomou a decisão de continuar o fornecimento de armas defensivas à Ucrânia para ajudar a deter as mortes nesta guerra brutal, sobre a qual, segundo o Pentágono, eles estão trabalhando ativamente. O presidente confia plenamente no ministro da Defesa.
E 2 informantes explicaram o fato de que Pete Hegseth não informa a Casa Branca dizendo que ele não tem um chefe de gabinete ou conselheiros de confiança ao seu redor que poderiam incentivá-lo a coordenar melhor decisões políticas importantes com parceiros interagências. E logo depois que a pausa foi divulgada na semana passada, Trump instruiu Pete Hegseth a retomar pelo menos parte do fornecimento de munições, em particular mísseis interceptores para os sistemas de defesa aérea Patriot, que são cruciais para proteger civis ucranianos dos incessantes ataques de mísseis, e também de drones vindos da Rússia. Segundo um alto funcionário do governo Trump, muitos desses suprimentos já estão na Polônia e podem ser rapidamente enviados para a Ucrânia. O fornecimento de armas foi aprovado ainda pelo governo anterior de Biden e já estava a caminho da Ucrânia quando sua entrega foi interrompida. Na sexta-feira, durante uma ligação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Trump minimizou seu papel na decisão de cessar o envio de armas. No entanto, o Pentágono anunciou a retomada das entregas por ordem do presidente apenas tarde da noite de segunda-feira, depois que Trump declarou publicamente que os ucranianos precisavam de armas defensivas para a autodefesa. A seguir, citarei uma breve frase de Donald Trump, que revela muito sobre a mudança na retórica do presidente americano. Citação, vou lhes dizer o seguinte: ucranianos, vocês acham injusto o fato de termos destinado tanto dinheiro ou não? Os ucranianos demonstraram muita coragem porque alguém precisava operar todas essas armas e muitos dos meus conhecidos não fariam isso. Eles não teriam coragem suficiente para fazer isso. E essa citação contrasta fortemente com as declarações anteriores e, segundo 2 fontes, Trump também parece agora menos inclinado, como dizem, a dar vitória à Rússia, suspendendo a ajuda militar à Ucrânia. Nas últimas semanas, ele passou a tratar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com cautela, pois ficou cada vez mais evidente que Putin não está disposto a negociar a paz com a Ucrânia. Outra citação de Trump: Putin está jogando muita besteira para cima de nós, querem saber a verdade? Ele sempre diz coisas muito agradáveis, mas na prática elas acabam sendo completamente sem sentido. Mas o que é ainda mais importante, um dos funcionários europeus disse que a decepção de Trump com Putin já era evidente durante a cúpula da OTAN na Holanda no mês passado. E que, na opinião deles, a suspensão do fornecimento de armas para a Ucrânia, na verdade, não foi iniciada exatamente por Trump. A decisão do Pentágono de suspender o fornecimento de armas, incluindo mísseis interceptores Patriot e munições de artilharia, foi tomada depois que, no mês passado, durante a viagem para a cúpula da OTAN, Trump pediu a Pete Hegseth que lhe fornecesse uma avaliação dos estoques de armas. Os Estados Unidos da América, o Irã e Israel estavam em conflito naquela época, e Trump queria garantir que as tropas americanas na região tivessem munição suficiente para autodefesa, se preciso. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou na semana passada que o departamento está conduzindo uma análise de capacidades para garantir que a assistência militar dos Estados Unidos da América esteja alinhada com nossas prioridades de defesa. No entanto, segundo 3 fontes, Trump não deu instruções específicas a Pete Hegseth para interromper o fornecimento de armas à Ucrânia durante essa revisão. Essa recomendação, segundo todas as fontes, veio do vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos da América para Assuntos Políticos, Elbridge Colby, que, aliás, há muito tempo é cético em relação ao envio de grandes volumes de ajuda militar americana para a Ucrânia. Colby acredita que a Europa deve lidar com os russos por conta própria, enquanto os Estados Unidos da América devem focar na China. Depois, Colby apresentou suas recomendações de interromper o fornecimento de armas para a Ucrânia ao vice-ministro da Defesa, Steve Feinberg, que aprovou essa medida. Em especial, por suas prévias preocupações de que a indústria bélica dos Estados Unidos da América não está repondo os estoques nacionais rapidamente o bastante. A aprovação final foi dada por Pete Hegseth, acreditando que isso estaria de acordo com as prioridades de Donald Trump, no contexto do lema América em primeiro lugar. Resumindo, Hegseth queria agradar Trump, mas acabou cometendo um erro. E então, como foi escrito, depois que a Casa Branca soube da suspensão, representantes da Casa Branca informaram Hegseth e o Departamento de Defesa que iriam temporariamente dar cobertura para essa decisão. Contudo, a Casa Branca ressaltou que o Pentágono deve explicar essa medida ao Congresso independentemente, visto que este também não foi avisado previamente sobre a suspensão. Recentemente, o Pentágono informou ao Congresso que a medida era necessária devido à escassez de armamentos nos Estados Unidos da América.
No entanto, segundo fontes, o Congresso não foi informado e não recebeu do Pentágono nenhuma informação que pudesse indicar uma escassez crítica e iminente de armas. Além disso, as conclusões dos comitês especializados no Congresso dos Estados Unidos da América chegaram à conclusão de que não há nenhuma situação crítica com os estoques de armas e a suspensão não foi justificada por nada. E aqui vou citar um dos congressistas que conversou com a mídia sob condição de anonimato, e ele diz o seguinte: o Congresso ficaria feliz em cooperar com o Departamento de Defesa se fossem apresentadas provas convincentes de que os estoques do Pentágono estão criticamente limitados. O Pentágono solicita regularmente ao Congresso financiamento adicional e autorização para compras de armas a longo prazo. No entanto, o Departamento de Defesa não apresentou ao Congresso nenhum novo pedido urgente para esses suprimentos, o que indica que não há uma crise nos estoques. É evidente que Trump, mais uma vez, protegerá Pete Hegseth, sendo essa a terceira ocasião em que age dessa forma. Aqui a paciência do Congresso pode se esgotar. Mas aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais, pessoal.